Na gestão do presidente Michel Temer, foi muito discutida a ideia de implementar o parlamentarismo no Brasil. Personalidades como o ministro do STF Gilmar Mendes, o senador José Serra e até o próprio presidente Michel Temer não hesitaram em declarar apoio a esse sistema político. Mais recentemente, o termo voltou aos noticiários, mas dessa vez como crítica ao modo com que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, conduz as pautas com os deputados, muitas vezes de forma totalmente independente. Vale a gente lembrar ainda que num passado distante, mas nem tão distante assim, esse tema já foi objeto de um plebiscito aqui no nosso país. Em 1993, a população brasileira foi às urnas para escolher a forma de governo, se uma monarquia ou uma república, além do sistema de governo, se o presidencialismo ou o parlamentarismo. Obviamente, os vitoriosos foram a forma de governo republicana, com 66% dos votos, e o sistema presidencialista, com 55% dos votos. Mas será que todo mundo nessa época entendia o significado do parlamentarismo? Então, no vídeo de hoje, a gente vai explicar como é o sistema parlamentarista e quais são as suas vantagens e desvantagens para o nosso país. Meu nome é Pedro Rodrigues e sejam muito bem-vindos ao Manual do Brasil. Esse é mais um episódio da série Dicionário Político de Bolso. O nosso objetivo é explicar de forma clara os principais termos falados em muitos discursos políticos aqui e em outros países, para você entender exatamente o que eles significam e dessa forma argumentar e entender ainda melhor essas discussões tão comuns nos dias de hoje. E antes de falar sobre o parlamentarismo, caso seja sua primeira vez por aqui, se inscreve no canal e não esquece de dar um like nesse vídeo. Isso é muito importante aqui para o Manual do Brasil. Parlamentarismo, assim como o presidencialismo, é um sistema de governo adotado em diversos países como Canadá, Suécia, Itália, Holanda, Reino Unido, Finlândia, Espanha, Grécia, Israel, dentre tantos outros. A principal diferença entre os sistemas de governo é o modo como é escolhido o chefe do poder executivo. Se no presidencialismo esse cargo é do presidente, eleito pelo voto por meio do voto direto ou indireto, no parlamentarismo o chefe do poder executivo é o primeiro-ministro ou chanceler em alguns países. Esse chefe é escolhido pelos membros do Poder Legislativo Federal, ou seja, o parlamento, cujos representantes continuam sendo escolhidos pelo voto popular. Portanto, nesse sistema, a gente tem então a figura do chefe de Estado e o chefe de governo. O chefe de governo lidera as ações do Poder Executivo. Já o chefe de Estado é o mais alto representante do Estado. Seus poderes, entretanto, são limitados e muitas vezes meramente simbólicos, como é o caso da monarquia parlamentarista do Reino Unido. Dessa forma, no parlamentarismo, você escolhe os representantes do parlamento e então esses representantes escolhem o chefe de governo. Nas repúblicas parlamentaristas, é possível o voto direto para presidente, que teria poderes do chefe de Estado, ou seja, seria representante do Estado. No caso do presidencialismo, o presidente assume as duas funções, o chefe de Estado e de governo. Ele é tanto o representante maior do Estado, quanto também tem poderes para, de fato, governar aquele país. De forma geral, essa é a diferença principal do parlamentarismo em relação ao nosso presidencialismo. Mas, afinal, quais são as vantagens de um governo parlamentarista? Como é o legislativo que define o executivo, existe uma maior harmonia entre esses dois poderes, além de estimular a formação de alianças dentro do parlamento, dando ao primeiro-ministro uma maior governabilidade. Esse sistema também é mais flexível, pois em caso de uma crise política, o primeiro-ministro pode ser rapidamente substituído. O próprio parlamento o vigia mais, pois é submetido a sessões de controle periodicamente. Pois é, se a gente tivesse um governo parlamentarista, muito provavelmente não teríamos passado pelos desgastes dos últimos anos. Vale notar que nem tudo são flores quando a gente fala de parlamentarismo. Muito pelo contrário, as experiências recentes de Israel, Espanha e Itália mostram que cada vez mais é difícil organizar uma coalizão dentro dos parlamentos para a escolha desse primeiro-ministro. Boa parte em razão das fragmentações político-partidárias. Muitas vezes, novas eleições precisam ser realizadas até que se consiga um parlamento com um mínimo de coalizão para a escolha do primeiro-ministro.
Trazendo para a nossa realidade brasileira, esse seria talvez o maior desafio da gente adotar o sistema parlamentarista. Hoje o Brasil conta com 33 partidos registrados no TSE e mais 75 partidos políticos em formação ou em processo de formação. São muitos partidos que precisam dialogar entre si a fim de escolher um primeiro-ministro. Mas você deve estar pensando, peraí, isso já acontece aqui no Brasil, não é? Partidos se unindo numa única causa e formando a chamada coalizão. É isso mesmo, em parte você está certo. No Brasil existe o que foi batizado de presidencialismo de coalizão. Esse termo foi criado em 1988 pelo cientista político brasileiro Sérgio Abranches e descrevia a característica do presidencialismo brasileiro. Segundo Abranches, o presidencialismo de coalizão significa o ato de fazer alianças e acordos entre as diferentes forças políticas. Isso em busca da governabilidade dentro de um sistema presidencialista. Assim, quando o poder parlamentar é fragmentado em muitos partidos, como no caso brasileiro, o executivo é obrigado a fazer alianças interpartidárias para que seja possível governar o nosso país. E essas alianças interpartidárias são exatamente o que muitos políticos de hoje chamam de velha política. O problema dessas alianças é que frequentemente o executivo precisa se unir a forças políticas de ideologias muito distintas. Um dos exemplos que chama mais atenção da gente é quando o Poder Executivo distribui postos na administração pública federal em troca de apoio político desses partidos. Mas além desse sistema parlamentarista mais comum, existe o que a gente chama de sistema semipresidencialista. Esse sistema se destaca por ser uma mistura tanto do presidencialismo quanto do parlamentarismo. E é justamente esse modelo que foi discutido para ser adotado aqui no Brasil. No semipresidencialismo, a gente tem o presidente eleito pelo povo, mas ele é apenas o chefe de Estado, pois o chefe de governo continua sendo o primeiro-ministro escolhido pelo parlamento. Mas diferente do parlamentarismo, o presidencialismo não tem apenas funções simbólicas, mas goza de poderes práticos e importantes, como cuidar da vida política externa do país. Por fim, é importante lembrar que o Brasil já teve sim duas experiências de parlamentarismo. Uma no século XIX, no segundo reinado, e outra em 1961, após a renúncia de Jânio Quadros. Mas esses temas a gente vai deixar para um próximo vídeo. Se você gostou do tema e quer se aprofundar, eu tenho uma dica de leitura para você. É o livro Parlamentarismo, Realidade ou Utopia, publicado por uma publicação coordenada pelo jurista Ives Gandra da Silva Martins, que reúne artigos sobre o tema de especialistas renomados. Os autores analisam o contexto histórico brasileiro e mundial, as propostas envolvendo o parlamentarismo, casos bem-sucedidos, além da tributação nesse sistema, dentre outros assuntos. E agora eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham do parlamentarismo? Será que ele funcionaria aqui no Brasil? Deixa aqui embaixo seu comentário que a gente vai ler e com o maior prazer em responder. Também não deixa de escrever se tiver alguma dúvida. Dependendo da pergunta, a gente pode fazer um vídeo especial sobre o assunto. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo. Também não deixa... Caralho, errei. Meu Deus do céu.